Certo. Deixa só eu terminar de me organizar Deixa aqui, só eu terminar gente. de me organizar aqui, gente. Pronto. Pronto. Falta Falta eu ligar meu... eu ligar meu. Vocês estão Hum. vendo que o som está O saindo som está saindo duplicado? duplicado? Tá, então eu vou Sim, explicar para Tá, então eu vocês. vou Olha, explicar para vocês. Olha, todo mundo, todo quando a gente mundo, participa de uma videoconferência assim, a gente costuma fazer o seguinte: o pessoal desliga o microfone, tá? Você tem um botãozinho aí em que você desativa o seu microfone, tá? O que você vai fazer? Você vai desativar o microfone e você vai deixar só o professor falando, tá? Por quê? Porque se você deixar ligado, o que vai acontecer? Um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e o outro outra, e começa a dar eco, e aí a gente não consegue entender nada do que está falando, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar só o microfone do professor falando. Aí quando eu perguntar alguma coisa, né, você liga o microfone e fala. Tudo bem? O pessoal que está no CMSP, tá? Vocês podem me assistir aqui normalmente, mas vocês vão ter mais dificuldade para interagir comigo, tá? Eu tô vendo aqui tem 10 pessoas, né, no CMSP e mais 5 aqui na sala do Messenger, né? Maravilha. Então, guardem só um minutinho que nós já vamos começar. Eu já comecei, já está gravando aqui, tá? Eu estou gravando a nossa aula. E depois, quem não puder assistir, eu vou passar para vocês poderem acompanhar. Eu só vou ligar aqui o meu. Eu acho que por enquanto dá. Vou precisar ligar meu celular no, para carregar, porque esqueci de deixar ele carregado antes. Só um segundinho que eu já volto. Bom, vamos ver se eu consigo. Eu não organizei hoje um lugarzinho para deixar o meu celular do lado aqui. Então o pessoal do CMSP vai me ver meio tortinho assim, tá ok? Aí nos próximos dias eu vou deixar o celular carregadinho, vou deixar tudo organizadinho, a gente vai conseguir trabalhar melhor. Bom, então primeiramente, gente, olha, estou muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, né? Porque até agora nós só tínhamos tido aulas através do WhatsApp, né? E através do Classroom. Nós não tivemos aulas presenciais, né? Porque antes de começar a pandemia, ali no Celso Toledo, eu só tinha aula no sétimo C, né? Então a gente se via ali nos corredores, mas nunca tínhamos tido aula, né? Então nós estamos começando agora. Então sejam bem-vindos, tá? E nós vamos, então, pelo menos pelos próximos 2 meses, eu sei que nós vamos trabalhar juntos. Depois a gente vê, certo? Então, primeiramente, é um prazer. E dizer para o pessoal que está aí no CMSP que vocês têm uma cota de 10 mensagens,
tá? Então, o pessoal do CMSP tá me ouvindo, tá? Vocês têm uma cota de 10 mensagens, então vocês têm que economizar, tá? É, você vai perguntar somente aquilo que for necessário. Tô vendo alguém perguntando aqui se é aula de tecnologia ou, ou português. Não, hoje a nossa aula é de português, tá? Não tem aula de tecnologia nesse horário, tá ok? Bom, então nós vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje com o nosso material do CA. Né? Eu passei para vocês uma atividade no CA para vocês fazerem aí. Quem já fez? Né? Quem aqui do nosso grupinho já fez? Professor, Oi? eu já fiz, o Henrique Jerônimo. Eu já fiz. O Henrique Jerônimo. Aqui tá a Adriana, mas qual que é o seu nome? Vivian. Vivian. A Vivian. Vai, Ian. Aqui, eu tô vendo aqui no CMSP também Alice e Matheus, né? E tem a Alice perguntando que dia que voltam as aulas. Olha, gente, é algo que não dá para dizer. Eu já. Você também já? Miguel Augusto, né? Então, ó, não tem noção ainda de que dia voltam as aulas, porque a pandemia não chegou direito em Franca, né? Ela chegou assim, mais ou menos, tá? Então vai ter que passar esse tempo. Ó, o pessoal que tá com o celular, com o microfone ligado, né? Que é no caso aqui, é o Rian. Rian, desliga desativa o seu microfone, tá? Isso. Parece que você desativou. Maravilha. Então todo mundo deixa o microfone desativado. Então, gente, não tem como a gente prever quando é que a gente vai voltar às aulas presenciais. Por quê? Porque se nós formos parar para pensar, o que está segurando hoje essa pandemia aqui no nosso estado são os alunos. Porque vocês imaginam numa sala de aula com 40 alunos, todo mundo respirando o mesmo ar e reciclando aquele ar, né? Então, é algo que não dá para pensar por enquanto. Diz que o governador vai falar essa semana que dia que vai voltar. A gente imagina que seja mais ou menos em agosto, tá? Então, vamos ver. Então, por enquanto, nós vamos estudar assim. Vocês estão achando difícil de estudar assim? Eu tô achando um pouco muito complicado, porque tá muito bagunçado, eu acho. Então, Eu também tô. Então, realmente, tá bagunçado porque o que acontece é que, imagina assim, ó, o Estado, ele estava preparado para as aulas presenciais, né? Eles não tinham ideia de colocar aulas online, assim, para dar igual aconteceu. Então, o que aconteceu? De uma hora para outra aconteceu tudo isso, os alunos foram ficar em casa e o Estado precisava de uma forma de trabalhar. Então, o que eles fizeram? Correram atrás de uma série de coisas para poder acontecer. Então, é igual, por exemplo, quando o carro de você, o carro do pai de vocês fura o pneu, né? Rian? Quando o carro do pai de vocês fura o pneu, o que acontece? Você para o carro e troca o pneu, não é? Agora, você já imaginou você trocar o pneu com o carro andando? É o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trocando o pneu do carro que furou, né, com o carro andando. Então, o que acontece? A gente vai ter que, aos poucos, ir se adequando. A gente vai ter que aprender coisas novas. Vocês que já são a geração da informática, do computador, da internet, do celular, vocês estão tendo que aprender muita coisa. Imagina nós, professores, que somos da época da vitrolinha, né? Vitrolinha que toca disco, aqueles discos de plástico, né? Que não sei se vocês conhecem. Da época em que a gente ouvia
rádio, né? Hoje quase ninguém ouve rádio. Então, assim, nós estamos tendo que aprender muita coisa também. Então, para nós, está sendo, digamos assim, difícil, Calma aí, não, 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 não. né? Bom, mas logo a gente vai conseguir acertar. Vocês veem, nós estamos no nosso terceiro mês e agora é que nós vamos ter uma interação assim que a gente vai poder se ver. É claro que à medida que o tempo for passando, vamos melhorando. E se acontecer de não voltar em agosto, né? Ficar mais um pouquinho, a gente vai melhorar um pouquinho mais, tá bom? Enquanto isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem disponível, não é verdade? E o que a gente tem disponível hoje é o celular, né? É o computador. Agora, vocês já imaginam? Vocês conhecem aqueles celularezinhos antigos? Aqueles Nokia, aqueles celularezinhos velhos? Vocês imaginam se essa pandemia tivesse acontecido 20 anos atrás? Sem celular, sem jeito de conversar pela internet, nem internet não tinha direito, né? Então, quer dizer, a gente tem que agradecer muito a Deus ainda, porque ainda tem umas facilidades boas, né? Então vamos lá, gente. Eu vou pegar o livro aqui para a gente trabalhar, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Eu gosto de usar um tablet, né? Em vez de eu não tenho o livro escrito, né? Porque é complicado, você dá aula para várias turmas, então não dá para ficar. É complicado, você dá aula para várias turmas, então não dá para ficar. Miguel, seu microfone tá ligado. Miguel, seu microfone tá ligado, Miguel. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu caderno do aluno, né, que é virtual, para nós trabalharmos. Bom, quem já fez a lição, tá mais tranquilo. Quem não fez ainda, Eu tenho que mostrar a cara. Eu não quero mostrar a cara, não. ó, Então, vai lá. não, obrigado. Yasmin fica assistir aula. Yasmin vem aqui. Gente, olha, quem não se sentir bem à vontade, né, em deixar a câmera ligada, não precisa, tá, gente? Tá desligada a câmera agora? Pode deixar a câmera desligada, não tem problema, tá bom? Nós não vamos. Eu não vou brigar com vocês por isso, não, tá? Bom, e com relação às aulas do CMSP, vocês estão assistindo? Oi? Eu tô. Vivian? Professor, eu tô, mas tá bem difícil. É difícil? Tá. Então, a partir de agora vai ficar mais fácil porque eles estão combinando, né, de aquilo que está passando lá nós termos também no CA. Então, o tema biografia que nós estamos vendo hoje, ele está já no CA, tá? Ele já está no CA. Então, já tem alguma coisa assim que está interligada. Então, para os próximos agora, a gente vai estar tentando ligar a aula do CMSP com a nossa aula aqui para ficar tudo interligado, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer as atividades do caderno do aluno. A hora que nós terminarmos as atividades do caderno do aluno, aí nós podemos fazer outras atividades relacionadas com as aulas do CMSP. Tá. Então, olha, o que eu pedi para vocês fazerem na lição era responder as perguntas que estão no caderno do aluno, nas páginas 21. Né? A página 21 tem umas fotos aqui, tá? É uma coisa mais assim de reflexão, né? Então não é tão difícil. A parte número 2 tem um texto para vocês lerem, né? Que fala sobre o Santos Dumont, tá? Que é um inventor, né? Ele inventou
o avião, ele inventou um avião, o avião dele chamava 14 bis, tá? E esse tipo de texto aqui, que conta a história de uma pessoa, né? Como que ele se chama? Como que nós chamamos esse tipo de texto? Biografia? Biografia, exatamente. Quando uma pessoa escreve a história da vida de uma outra pessoa, é uma biografia. E quando a pessoa escreve a própria biografia, aí como que chama? Autobiografia. Exatamente, autobiografia. Esse pedaço que nós acrescentamos aí, auto, A-U-T-O, né? Ele sempre vai significar próprio, tá? Próprio. Como assim? Autobiografia, a biografia própria, da própria pessoa. Autoestima, é uma estima da própria pessoa. A pessoa que é autossuficiente, né? Ela acha que ela é autossuficiente, né? Ela acha que ela não precisa dos outros, que ela é suficiente por si própria. Então você vai ver várias coisas que vai ter essa palavra, esse sufixo nós chamamos, né? No caso prefixo. Esse prefixo auto é igual automóvel. O que faz o automóvel andar? Ele é puxado por um cavalo? Não. Uma vaca? Não. Ele anda sozinho. Ele move a si próprio. Por isso que ele é um automóvel. Certo? Bom, então, uma biografia da própria pessoa é uma autobiografia. Beleza. Bom, aqui na página 23, nós vamos ter algumas perguntas a respeito do texto. Vocês vão responder, tá? São perguntas muito fáceis, que estão todas no texto, tá? Isso aqui é mamão com açúcar, né? Como a gente diz. Quando uma coisa é muito fácil, é mamão com açúcar. Depois, lá na página 24, vocês vão dar sequência ali e vocês vão ler as perguntas que estão ali, né? Tá falando ali na página 24, tá pedindo para você observar as fotos nos quadros abaixo, buscar informações no texto biográfico lido ou em outras formas sugeridas. Então você vai, se você quiser procurar em outros lugares, tem aí alguns vídeos no YouTube. E aí você vai completar as informações que estão aqui. Até agora, eu não vi ninguém assim tendo dificuldade com isso aqui não. Então isso aqui tá tranquilo, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato, podem mandar a dúvida de vocês, tá? Vocês só não podem deixar de fazer, tá? Bom, então essa foi a parte de biografia. Tá claro até aqui ou existe alguma dúvida aí, gente? Professor, Sim? eu não tô achando nos meus livros o que o senhor tá falando. Ah, tá. Você vai pegar o seu caderno do aluno, tá? No segundo volume. Vê se ele está escrito segundo volume. Volume 2? Isso. Volume 2. Aí ele tem parte um e parte 2. Você vai abrir na parte um. Oh, isso. Agora você vai nas páginas 21 até 25. Nós estamos na 25 agora. Na página 25. Isso. Essa? Exatamente. Exatamente. Isso aí. Certo, gente? Alguma dúvida que vocês têm? Ah, tá. Eu tô vendo aqui, o Humberto, ele diz que não está com o volume 2 e não tem como pegá-lo. Tá. Humberto, se você entrar lá no CMSP, desculpe, no Google Classroom, você tem acesso, não precisa responder agora. Se você tiver acesso ao Google Classroom, você vai, lá tem um link com ele para você baixar.
tá? Você vai poder baixar e ver, né? Se você tiver como acessar no seu celular PDF, você vai conseguir ver ele ali. Se você não conseguir, tiver dificuldade ali, eu posso, depois você coloca lá no grupo lá, eu posto o link do caderno do aluno lá lá no grupo, tá? E aí, lá você pode baixar e você pode fazer. Dá para você seguir do mesmo jeito, porque olha, eu estou usando um tablet, ó. Ele é a mesma coisa, ele é maior um pouquinho, claro, mas com o celular você vai conseguir também acessar o seu livro, tá bom? Então, depois você coloca lá no grupo, se você não conseguir, que eu vou postar lá o endereço para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, lá na página 25, tá? Na página 25 nós temos uma atividade, né? Por falar em avião, aí eles colocaram ali uma explicação de como fazer um avião de papel, tá? Então ele começa assim, ó, faça o seu. Pegue uma folha de papel retangular, dobre a folha no meio, abra a folha de papel, né? E assim por diante. Esse verbo, olha esse tempo verbal que está sendo usado aqui, ó. Pegue, dobre, abra, né? Esse tempo verbal, ele indica uma ordem ou um pedido, né? Uma ordem, um pedido, uma requisição, né? Então ele está pedindo para você fazer alguma coisa, está te dando uma ordem para fazer alguma coisa. Como se chama esse modo verbal que dá ordens? Imperativo. Imperativo, exatamente, imperativo. O modo imperativo, olha só, o imperador não é aquele cara que manda em tudo, não é? O imperador não é o mais do que o rei, ele manda em tudo. Então, imperativo, por quê? Porque ele manda, né? Então, o nome desse tempo verbal que dá ordens é chamado tempo verbal, não, desculpe, modo verbal é o modo verbal do imperativo. Então você tem várias aqui que estão pedindo, né, essa forma, esse modo. Menos 2. Menos 2. Tem um lugar aqui que fala assim, ó. Quer ver? Lá no número 11, tá assim, ó. As asas devem ter o mesmo tamanho. Esse é o número 11. Lá no 4, os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem, tá? Então, nesse caso aqui, ele usou devem. Devem ser, devem estar. Vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente estuda gramática, existe algo chamado locução, tá? Existe locução verbal, locução adjetiva, locução adverbial, né? Para cada uma daqueles tipos de palavras que vocês aprenderam, quase todos, né? Existe um tipo de locução. O que é uma locução? É quando você usa mais de uma daquelas palavras para dar o mesmo sentido. Então, no caso aqui, você fala, ó, devem ser. São dois verbos, não são? Devem ser. Quando eu digo assim, ó, vou estar, vou comprar, estive trabalhando, né? São dois verbos. Quando a gente usa dois verbos, nós chamamos isso de locução verbal. Locução verbal. Dois verbos, chama-se locução verbal. Certo? Então tá. Essa locução verbal, esse tipo de locução verbal, usando o devem, ele dá uma ideia de que, né? Ele meio que parece com o imperativo, a ideia do imperativo. Quando eu digo assim, ó,
Digamos que você vai lá na escola pegar a prova de vocês, a AP. Aí a Vivian tá lá e ela fala assim para vocês, ó, vocês devem entregar até tal dia. Não é a mesma coisa do que ela dizer para vocês assim, ó, entreguem até tal dia? Sim? Sim, é a mesma coisa, tá? Então, se você disser entreguem até tal dia, tá? É a mesma coisa que dizer vocês devem entregar até tal dia. Aí, o que vai acontecer? Só um segundo. O que você está precisando? Celular. O meu céu? Meu. Tá lá no sofá. É... Ah, tá. É a mesma coisa, não é? Então, ele dá o mesmo sentido, tá? Mas esse caso aqui, ó, ele não é imperativo, tá? Esse modo aqui é o modo normal, né? Como é que a gente chama o modo normal? Quando eu digo assim, ó, eu estou, eu como, eu sei, né? Eles devem. Como é que chama esse modo? Hein? Indicativo? Indicativo, ó o dedinho, ó. Indicativo. Indicativo. Legal. Então, esse é o indicativo. Nesse caso, ele pode dar a ideia, nesse sentido, usando as palavras devem e mais um outro verbo, ele também pode ter essa ideia, tá? Do imperativo. Outra coisa que é importante explicar para vocês, né, que está falando aí, é um conceito. Quando a gente fala assim, ó, pegue uma folha de papel, isso daqui é uma linguagem verbal, não é? Ou seja, você está dizendo ou você está escrevendo. Então, isso é uma linguagem verbal. Agora, quando você está com seu pai, imagina que você está com seu pai está dirigindo o carro, indo para algum lugar. E aí você vê de longe uma placa, né, que tem um desenho assim, ó. Ele é mais ou menos assim, ó. Assim, faz isso aqui, né? Aí seu pai tá rápido, tá correndo. Aí você fala assim, pai, devagar. Ah? O que é que tem na frente? Imperativo. Não, não. Eu quero saber o nome da coisa que tá lá na frente, que tá vindo. Lombada? Lombada. Mas não tá escrito lombada, tá? Mas a placa indica, o desenho indica a lombada, não indica? Sim. Então nós conseguimos passar informações para as pessoas, né, de outras formas, além da forma verbal. Eu não preciso falar ou escrever. Se eu colocar uma figura, eu posso transmitir uma mensagem. Se você for ao shopping, por exemplo, e aí você vai lá no banheiro, vai na região dos banheiros. Aí você vê uma porta que tem uma figurinha que tem uma cartola. E do outro lado você tem um banheiro, né, que tem um desenho de uma sombrinha. Você é homem, em qual dos dois que você vai? No que tem a cartola ou que tem a sombrinha? A cartola? Cartola, né? Por quê? Porque você sabe que aquele símbolo ali significa masculino e a sombrinha feminino. Isso nós chamamos de linguagem não verbal. Às vezes a gente usa as duas. Olha nesse exemplo aqui, ó. Tem uma pessoa fazendo a dobra e tem uma pessoa dizendo: pegue uma folha de papel retangular, né? Ou seja, aliás, desculpe, tem a pessoa pegando e dobrando. Então, às vezes nós usamos as duas juntas. Para quê? Para reforçar, para que aquilo fique mais fácil de entender. Então tem uma pergunta aí que vai perguntar sobre isso, sobre linguagem verbal e não verbal. Então vocês já estão entendendo o que vocês devem fazer aí. Tudo bem? Só do SP parece que está tudo tranquilo aqui, ninguém tá. Oi, pode falar, Guilherme. Não tenho dúvida, não. Ah, tá. É que alguém falou, parece que foi professor.
Ah, desculpa. Não? Tranquilo. O pessoal do CMSP tá conseguindo ouvir os coleguinhas falando aqui? Sim, beleza. Maravilha. Tá. Então isso daí, gente, ó, são as coisas Professor, relacionadas. Sim? professor, eu sou mãe do Rian, tem um aluno aqui no grupo da classe que chama Hugo. Ele não tá conseguindo entrar em nenhum. Como que eu falo aqui para ele? Então, se ele conseguir assistir, mas ele tá junto aí? Não, ele tá no grupo aqui de português, aí ele tá falando assim, ó, eu estou perdendo a aula porque eu não consigo acessar nada. Ah, tá. Então, eu estou gravando também. Então, assim que nós terminarmos a aula, hoje eu vou ter duas aulas seguidas. Eu vou dar aula para o sexto e depois para o sétimo. Assim que eu terminar, eu vou colocar no YouTube. E aí, aqueles que não conseguiram podem assistir lá. Ah, eu vou falar para ele aqui então. Obrigada. De nada. Bom, outra coisa que eu preciso explicar aqui, que está aparecendo aqui, que é importante vocês. Ah, tá. Lá na página 26, na página 26, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, a pergunta da letra D, tá? É assim, tá perguntando. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes, né? Que ele está perguntando aqui? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, quando eu falo a Vivian está aqui, eu posso falar ela está aqui. Se eu falo assim, ó, a Vivian e o Guilherme estão aqui, eu posso substituir e dizer eles estão aqui, certo? Então nós estamos substituindo por pronomes, certo? Quando eu digo aqui, ó, os dois cantos, eu posso substituir os dois cantos por um pronome? Sim ou não? Sim? Pode fazer só sim ou não? Sim. Sim. Como é que ficam os dois cantos? E eu substituo por o quê? Posso substituir por elas? Nós? Hum? Não tô te ouvindo, Vivian. Os outros coleguinhas aqui todos esconderam a cara, né? Pode, tipo, falar eles. Eles, exatamente. Os dois cantos eu posso substituir por eles. E as asas? Elas. Elas. Exatamente. O Tiago Soares está perguntando aqui, as pontas? Sim, as pontas. Se fosse as pontas, seria substituído por o quê? Elas também, né? Elas também. Então, ó, os dois cantos eu posso substituir por eles. As asas eu posso substituir por elas, tá? Então é importante nós aprendermos a fazer essas substituições. Lá na letra E, tá falando assim, ó, os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior referem-se à primeira, segunda ou terceira pessoa verbal. Isso aqui é importante vocês saberem, vocês se lembrarem. Eu, quando eu falo eu, é a primeira pessoa do singular, certo? É a pessoa que está falando. Eu. Agora, passo para o plural, aí fica nós, né? Eu e mais alguém, né? Fica
nós. Ó, eu e mais alguém. Nós. Agora, segunda pessoa é a pessoa com quem a gente está falando, né? É feio apontar, mas, né? Então, o pessoal aqui do CMSP não está vendo, né? Então, ó, a pessoa com quem eu estou falando, você, é a segunda pessoa. Se for no plural, vocês, certo? Você, segunda pessoa do singular, vocês, segunda pessoa do plural, certo? E a terceira pessoa? A terceira pessoa é aquela que não é nem eu e nem você. É uma terceira pessoa, né? Ele, ela. E no plural, eles, elas. Elas. Exatamente, né? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, você, vocês. Terceira pessoa, eles, elas. Certo? Então vamos lá. Aí ele está perguntando aqui, né? Quando esses pronomes, eles e elas, se referem a que pessoa? Né? Que pessoa verbal? Primeira, segunda ou terceira? Primeira, segunda ou terceira? Não entendi. Eles, a palavra eles, o pronome eles, ele se refere a que pessoa? A primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa? Terceira pessoa. Singular ou plural? Plural? Exatamente. Né? Estou lendo lábios agora também. Legal. Então, gente, isso aqui é só para vocês relembrarem, tá? Ó, as pessoas verbais, tem um quadrinho aí. Situam os interlocutores. Quem que é interlocutores? É as palavras, as pessoas que estão se relacionando. O locutor é quem fala, né? E o interlocutor é quem recebe a fala, né? Então, nós temos lá, primeira pessoa, eu, nós, a pessoa que fala, o enunciador ou o locutor. Segunda pessoa, tu, vós, você, vocês, a pessoa com quem se fala, o enunciatário, o interlocutor. E a terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, pessoa de quem se fala, o referente ou o assunto. Certo até aqui, gente? Ih, meu celular, pelo jeito, não vai dar conta. A bateria está descarregando muito rápido. Bom, tudo bem. Legal. Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Se for para vocês, para quem não respondeu ainda, né? Dá para responder se for preciso? Tranquilo? Tem gente dançando aí, né? Tranquilo? Legal. A Maria Fernanda está respondendo ali que sim, né? Legal. Vocês veem que eu estou acompanhando vocês aí também, tá? Vamos lá, gente. Seguinte. A próxima agora é o que eu postei para vocês hoje, tá? Então, se vocês entrarem lá no Google Classroom, vocês vão ter também mais uma atividade, que essa foi postada hoje e é para ser entregue na próxima sexta-feira, tá? Tem gente que não está gostando de atividade aí não, né? O Guilherme não está gostando não, né, Guilherme? Tá rindo aí até, né, Guilherme? Professor, essa outra atividade você vai passar no Classroom também? Não entendi. Essa outra atividade que você vai passar agora, você vai pro no Classroom também? Já está. Eu coloquei lá agora de manhã. Então, se você entrar lá, você vai ver a continuidade, tá? Como eu disse, nós vamos terminar com as nossas atividades do CMS, do caderno do aluno. Então, nós vamos fazer o caderno do aluno até a gente terminar.
Então, é na sequência aqui, tá? O título lá, que está lá no Classroom, é sobre gênios e genialidades. Nós temos aqui um texto, 500 anos de um gênio, tá? Vocês vão ler esse texto, né? Que fala sobre Leonardo da Vinci, né? Se o texto fala sobre Leonardo da Vinci, né? Ele conta a história desse grande pintor, né? Ele foi pintor e foi inventor também. Que tipo de texto ele é? Hein? Que tipo de texto? Hein? Que tipo de texto? Alguém quer responder? Tá. Esse tipo de texto, ele pode ser entendido como uma parte dele, né? A segunda parte que fala o gênio da Vinci, né? Que conta a história dele, nós podemos entender como uma biografia. Mas nesse caso aqui, ó, ele está falando não especificamente sobre o Da Vinci, mas está falando sobre uma exposição que está começando, que começou em São Paulo, né? Pelo Museu da Imagem e do Som, né? Então, ele está falando sobre uma exposição que estaria acontecendo ali naquele lugar, tá? Então, nesse caso, ele já não é uma biografia, ele é uma reportagem. Quando você fala, olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar, né? Em Franca, por exemplo, você fala assim, ó, está acontecendo uma mostra de carros antigos lá no shopping que foi promovida por fulano de tal e tal e tal e tal, assim, 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 assim. Isso é o quê? Uma reportagem, certo? Então isso é uma reportagem. A Maria Fernanda está perguntando se o avião que está pedindo na página 25 é preciso fazer. Não precisa. Se vocês quiserem fazer, a Vivian já fez ali, ó. Não precisa. Eu fiz na aula online Você fez de manhã, na aula online. Tá. Porque esse de manhã. tema aqui passou também na aula online. Muito bom. Parabéns você que está acompanhando a aula online também. Tá? Então, quem está acompanhando a aula online vai ver que algumas coisas estão se repetindo aqui, mas isso é bom. Por quê? Porque reforça aquilo que você está aprendendo. Professor, Sim? a minha mãe, ela pergunta sempre pra mim se essa aula online ela é obrigatória. Então, o pessoal perguntou ontem, né? E não é que eu não quisesse responder, mas é que assim, eu não tenho como responder isso para vocês, porque o Estado, né, a direção, eles dizem que sim, que é obrigatório, né? Então, é importante que vocês assistam, tá? Agora, se você não tiver como assistir, tá muito apertado, né? Vamos supor, são muitas atividades e você não está dando conta de todas as atividades, tá? Então aí a gente tem que fazer uma coisa que é chamado priorizar. O que é priorizar? Você vai pegar aquilo que é mais importante primeiro. Então, as nossas aulas aqui, elas acabam sendo mais importantes. Por quê? Porque aqui nós vamos contar presença, né? Eu não sei se lá eles estão contando presença. Aqui nós estamos, tá? Então, é importante que vocês façam, estudem lá, assistam a aula, mas se não tiver jeito, olha, a gente não tem como obrigar, certo? Não, o pessoal do CMSP, não acabou não. Saí. Saiu? Mostra ele que saiu. Aí você entrou por aí, tá? O professor acabou saindo lá no sem. Eu entrei nesse daqui. Tá, eu tô vendo que não tá. Deve ter caído, eu não sei se é o meu celular, que a bateria dele tá nas últimas aqui. Mas ele parece que aguenta mais um pouquinho ainda.
São coisas assim que a gente tem que lembrar, né, gente? É tanta coisa. Esse celularzinho meu, coitado. Eu uso esse celular para fazer para as aulas. Eu, eu faço um culto online no domingo também. Eu filmo também com ele. Então, esse coitado tá trabalhando feito louco, né? Então, mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, ó, priorizem. Se vocês puderem, assistam às aulas. Se não puder, gente, não tem como eu obrigar vocês ou forçar vocês, ok? Então vamos lá. Vocês vão ler esse texto, né, sobre essa reportagem. Eu acho que eles não estão assistindo mais ali, mas alguém tinha perguntado se poderia ser também um noticiário. Não, não é bem um noticiário. O noticiário geralmente você tem na televisão e você tem ali várias notícias. Geralmente é o que acontece na televisão, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vocês vão responder as perguntas, né? Baseadas aí nesse texto. Não tem nada assim de tão difícil aqui que impeça vocês de fazer. Mas se você tiver alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, tá? Esse texto, esse material aqui, essa próxima lição é para sexta-feira da semana que vem, então nós vamos ter uma aula ainda antes de nós chegarmos no dia aliás, antes de vocês terem que entregar. Então vai dar tempo de vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Eu peço para vocês, Ok. tentem entregar as atividades dentro do prazo, né? Porque eu não tenho muito esse negócio de falar, o aluno não entregou no dia e tal, mas a Vivian está cobrando isso, né? Ela está cobrando que a gente anote o pessoal que está entregando em dia e tal, porque é justo, né? A gente tem que dar uma nota maior para quem entregou em dia. Então, tentem entregar em dia, tá? Para que a gente possa atribuir uma nota melhor para vocês, para que vocês possam também ir melhor, ok? Bom, Professor, sim, essa aqui, essa atividade que é para entregar sexta que vem? isso. É a partir da página 27, onde está Até onde? da página 27 até a página 29. Tá vendo onde tem aí um quadro 5 decifrando enigmas? Sim. Sim. Então você vai fazer até a atividade anterior. Essa atividade 5 aí é a atividade que eu vou passar para outra semana. Então, é até a atividade 4 apenas. Não precisa fazer atividade 5. Ok? Não sei se vai ter mais alguma dúvida aqui. Nós temos ainda alguns minutos até o final da aula, mas eu preciso me organizar aqui porque eu vou ter uma aula logo em seguida com o sétimo C. Então, talvez não dê tempo de eu organizar tudo aqui, tá? Que eu preciso mandar para eles os links, fazer tudo que eu fiz com vocês aqui também, tá? Então, olha, para nós hoje tá bom, acho que não precisa mais do que isso. Se tiver alguma dúvida, vamos tirar, tá? Não fiquem com dúvidas, perguntem, tá? A gente está disponível. Tem lá no grupo, vocês podem escrever as dúvidas que vocês têm lá, mandar mensagem, ok? Professor, Sim? a aula do Centro de Mídias caiu. Então, eu não sei se é o meu celular, mas tá parecendo que não, porque quando cai aqui, geralmente é porque o Wi-Fi cai, mas ele está funcionando ainda. Ele ainda tem 12%, não era para ter caído, então deve ter sido o próprio CMSP que caiu. Mas como nós estamos gravando a aula, tá? Eu vou colocar para vocês no YouTube, então vocês vão poder assistir a aula inteira,
tá? Desde o começo ao fim, né? E ouvir as perguntas que foram feitas e tudo, tá? Então, assim, o pessoal pede para a gente dar preferência para o CMSP, mas eu não sei se ele está Você está vendo, bem assim, professor? né? Mas assim, eles estão tentando melhorar. Já estão colocando algumas coisas que não tinha, algumas funcionalidades que não tinha, né? Então, a tendência para os próximos dias é melhorar bastante, ter bem mais coisas. Mas eu digo para vocês, se vocês puderem dar preferência aqui pro WhatsApp, pro Messenger, eu tenho certeza que para vocês vai ser melhor. O que vocês acharam dessa primeira experiência de aula assim? Eu gostei, achei bem melhor. Melhor do que pelo CMSP também, né? Sim. Sim. Eu digo Com assim, certeza. melhor do que usando a forma que a gente estava usando aqui no CMSP. A vantagem é que o CMSP ele não vai consumir os dados. Quando você se cadastra, você entra com os dados, mesmo que você não tenha crédito no seu celular, ele vai entrar, tá? Então eu vou insistir com ele, tá? Então, Professor, sim. o senhor também vai fazer reunião no Zoom? Olha, eu estou muito resistente a esse tal de Zoom, porque, primeiro, muita gente não tem como instalar no celular. Às vezes o celular já está cheio, o celular está apertado, né? E outra, alguns professores que eu conheço tiveram problemas de invasão, né, no celular, no computador. Então, assim, eu não sei, eu não estou assim querendo usar o Zoom, não. Está funcionando bem aqui, então. Ou a gente, se não der certo aqui, a gente pode usar o Meet. O Google Meet ele é bem fácil de usar também. Ele é bem simples, ele não precisa nem de fazer. Ele só instala, não precisa fazer cadastro, porque ele é do Google também, né? Então, a sua conta do Google que já está instalada no seu celular, ela é reconhecida e você já entra automaticamente, igual está agora, tá vendo? Vocês não precisaram cadastrar para poder entrar aí, precisaram? Não, só pediu para colocar o nome. Certo. Então, esse daqui ele tem essa facilidade, ele é muito fácil por causa disso, né? Bom, mas então tá, gente, olha, vamos tentar por aqui nas próximas vezes, ó, tem 13 pessoas aqui, né, que estão trabalhando aqui agora nesse momento, ó. Então, tá muito bom. Eu acho que provavelmente nas próximas a gente vai tentar fazer assim, tá? E eu vou disponibilizar para vocês a gravação dessa aula que nós colocamos aqui. Tá joia? Então tá. Professor, Oi. quem instalou o Zoom dá algum problema? Tipo, de invasão, assim? Então, o professor Tomás dá aula para vocês aí? Então, tem um professor lá na escola, na nossa escola, que dá aula aqui, eu moro aqui em Cristais. Estava comentando que ele teve problemas, que ele instalou o Zoom no computador, no celular ou no computador, e ele teve uma série de problemas lá. Eu não sei, tá, se isso continua ainda, não sei se isso pode causar problemas para vocês, tá? Mas eu não estou querendo arriscar. Eu estou preferindo esse do Google, que geralmente o Google é uma empresa mais séria, uma empresa que trabalha com coisas assim, sérias, né? E o WhatsApp, que pertence ao Facebook, né? Então, é mais seguro, né? Então, vamos dar preferência para esses. Então, agora, eu acho assim, se você puder usar outros meios, né? Se você tiver como usar outros meios, melhor. Agora, se você faz, por exemplo, um curso de idiomas e o seu professor usa o Zoom, você não tem outra opção, você tem que usar o Zoom, né? Vamos
vamos usar aquilo que está disponível e aquilo que está sendo pedido, né? Beleza? Beleza. Beleza. Então, é um prazer conhecer vocês todos pessoalmente. E na próxima semana nós estaremos de novo. Joia? Gente, fiquem com Deus, Tá. tá? E até a semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tchau. 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 Não saí. Você não saiu? Não. Porque eu vou usar a mesma sala para dar aula pro sétimo. Ah, tá. Tchau. Tchau. Ah, sim, sim, sim. Moçada, tudo bem?